Vamos lá, minha galera, fazer mais um vídeo aí, mostrando o nosso jogo Mix mais uma vez, com o nosso Midnight. Eu fiz 4 presets nesse amplificador Nux, usando o Send Return, uma guitarra extrato, dessa vez, né? E mostrando o som para vocês aí, de como ficou, valeu? Som a gente tira de tudo, e essa é a ideia do canal, mostrar a vocês na íntegra aquilo que nós podemos fazer. Esse é o som clean da guitarra, né? Extrato, posição do braço, e agora vamos ver o som saturado. Essa passagem